Onde é aí que eu vi uma crítica já há muito tempo atrás? Algumas coisas aparentemente a meu respeito, estranhamente, no tal do seriado The Office. Né? Daí, em um momento no seriado chegava um sujeito vestido de Benjamin Franklin. Né? Ou, eu não lembro exatamente o nome daqueles cientistas, já ali do começo dos Estados Unidos, ou talvez não tão do começo assim. Não sei. Né? Eu acho que ele até chegou a ser presidente. Não sei nem se foi o Benjamin Franklin, de repente é o Thomas Jefferson, não lembro agora exatamente. Enfim. E aí, o sujeito chega lá vestido com as roupas tradicionais americanas, da época da colonização, ou mesmo da época da independência, que eram roupas mais antigas, né? E talvez aquilo simbolizando de alguma forma a meu respeito. E chegam lá e dizem assim, não, porque eventualmente o sujeito está vestido assim, eu acho que eventualmente alguém da família dele eventualmente influenciou ele a ser dessa forma, no sentido, falam no sentido americanizado, talvez no sentido conservador. Se eventualmente estão falando a meu respeito, já naquela época, né? Porque eu talvez defendesse algumas coisas dos Estados Unidos, mais ou menos. Né? Primeiro que não foi exatamente da minha família, eu tive outras influências para ser conservador e naquela época eu nem tinha muita assim, noção do que seria, claro, de direita e esquerda, assim, mas não noção em relação à questão de conservadorismo. Algumas coisas dos Estados Unidos eu defendia no sentido assim. Claro que eu concordava, se isso é considerado como algo de esquerda, eu concordo com eventualmente ajudar pessoas, no sentido de que isso poderia fazer com que elas tivessem mais facilidade, mas eu também concordo com medidas assim. Né? Claro que eu entendo que a questão da ajuda pode ser feita, mas anos depois, veja, o que também é um conservadorismo, anos depois eu fui inserir o elemento moral no sentido de que, pelo comportamento das pessoas, elas sofrem menos, sendo pobres ou ricas. Né? Então, mas mesmo assim, se você ajuda pessoas na sustentação delas, ou que elas precisam para a sobrevivência, ou mesmo até em outras coisas que facilitam a vida, né? Ou que dão dão um sabor, um tempero diferente à vida, que às vezes não são necessárias para a sobrevivência, mas podem ser importantes também. Você dá isso para as pessoas também pode ajudar com que eventualmente elas mudem o comportamento. Mais ainda com ensino moral. Então, quer dizer, se isso de alguma forma for acoplado. A própria ajuda em si, muitas vezes, é importante. Então, quer dizer, aonde que eu me tornei ali de uma forma americanizado, se segundo o seriado, se eu também aprendi, no caso, o conservadorismo, e vim aprendendo nos anos, não só algumas coisas com a minha família, eu nem acho que aprendi muito com a minha família nesse sentido, mas em leitura, em coisas da televisão, cultura em geral. Outros conhecidos meus falavam, e tinham, às vezes não necessariamente de maneira tão sagaz, ou tão perspicaz, ou tão inteligente, ou tão informada, até melhor dizendo. Eu também tive influência de outras pessoas que tinham uma visão preconceituosa um pouco com o comunismo, por exemplo, e isso me influenciou. De conhecidos meus. E não, que não eram meus parentes. Então, como assim? Não, o comunismo é ruim, o Alex de alguma forma é americanizado. E a família influenciou? Não foi só minha família. Eu tive várias outras fontes para ser, de alguma forma, conservador. E não que isso tenha anulado, no caso, dentro de mim, a questão de achar que ajudar pessoas, às vezes até sem ensino moral, pode ajudar com que elas, de alguma forma, mudem comportamento e, por conta disso, sofram menos. Então, quer dizer, isso aconteceu. Não existia exatamente americano, porque em alguns momentos, talvez naquela época, né, já faz muito tempo, até nessa época das temporadas iniciais do The Office, já não vejo essa influência toda de família em relação ainda mais ao conservadorismo, né, mas em relação a falar alguma coisa dos Estados Unidos, falava bem em relação no sentido de que isso é um objetivo que as pessoas podem ter, já que é algo cobrável socialmente. Agora, você tem outras formas de fazer com que as pessoas sofram menos, ou mesmo a nível de ensino, a nível de ajuda e a nível de ensino, que eventualmente seriam ajudas efetivas. Eu não deixei de achar que ajudas seriam coisas importantes, então ali não é a comparação ali com um dos caras lá que eram importantes na política americana, até mesmo na ciência americana. Não lembro de elogiar os Estados Unidos a tal ponto, ou
deixar de caracterizar que ajuda aos outros pode ajudar de uma maneira com ensino ou sem ensino moral, né? Então, não sei, não vejo isso no caso aí do seriado The Office. Não vejo todas as fontes de concordar com alguns aspectos conservadores. Não era, aliás, nesse caso também nem tudo, boa parte não seria Estados Unidos e nem família, seriam outras situações que eu tive e que eu vivi e não que isso anule outras formas de pensamento em relação à ajuda a outras pessoas, quer dizer, como se isso fosse uma visão meio, nossa, alguém influenciou, nossa, alguém influenciou, eu tive várias influências, então acho que é mais por esse lado. E a questão de que isso não anulou o pensamento que eu tenho, então é errado esse raciocínio do The Office, porque isso não anulou o pensamento que eu tenho, que ajuda outras pessoas. Pode de alguma forma surtir efeitos positivos, fica esse complemento do canal.